Muito boa noite para todos vocês que estão aqui conosco hoje nesse dia da conferência Restart. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre por que a adaptabilidade é a rainha das competências. Meu nome é Otávio e para mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite. Muitos anos atrás, o Charles Darwin já nos disse: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Durante muitos e muitos séculos, até a Revolução Industrial, o ser humano viveu nesse planeta uma vida muito linear. Isso significa que em 30 passos nós caminhávamos 30 metros, quase que daqui até ali. A partir da Revolução Industrial, que foi mais ou menos em 1850, as coisas começaram a acelerar. Primeiro com o vapor, depois a eletricidade, mas a perspectiva de mudança começou a estar mais presente na vida de todos nós. Até que agora, mais recentemente, com a pandemia, aí a nossa sociedade se exponencializou. E com isso, com os mesmos 30 passos, nós conseguimos dar 26 vezes a volta ao redor do planeta. O Charles Anderson já falou alguns anos atrás, nós vivemos uma era de mudanças e não uma mudança de era. Isso é muito importante e relevante para a gente contextualizar essa questão da adaptabilidade. Porque hoje em dia a verdade é uma só, quem não muda, dança. Então não tem muita escapatória. E o que é, afinal, a adaptabilidade? É a habilidade da gente mudar ou ser mudado devido às circunstâncias. E por que eu mudei a cor do mudar e do ser mudado? Nós podemos escolher mudar. Então nós vamos fazer na nossa velocidade. Nós vamos tomar os caminhos mais adequados para as nossas competências para chegar nessa mudança. Ou a gente pode não fazer nada. E quando o tsunami da mudança chegar, a gente vai ser mudado na marra. Cabe a você escolher qual dos dois cenários é que você quer que se materialize na sua vida. Nós estamos vivendo hoje uma série de transformações tecnológicas com relação ao trabalho, com relação a como se faz palestras, como a gente aprende, como a gente compra, como a gente se relaciona com a medicina. E também estamos diante de muitas transformações sociais. Muitas gerações, 3, às vezes 4 gerações simultâneas trabalhando juntas, muita diversidade, pessoas com formações diferentes, com crenças diferentes, nacionalidades diferentes, preferências sexuais diferentes. E essa questão do trabalho híbrido, que por si só já é um drama danado, que traz uma série de desafios para todos nós. Tudo isso está acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo. E, portanto, colocando à prova a nossa capacidade de sermos mais adaptáveis. A grande verdade é o seguinte: todo mundo gosta de mudança, mas ninguém quer mudar. E por que isso? Pela tal da zona de conforto, talvez você já tenha escutado falar. Ninguém quer sair da zona de conforto, por isso é tão complicado para a gente mudar. Mas a grande verdade é uma só, e é importante que você tenha isso muito claro dentro de você. Todos os seus sonhos estão fora da sua zona de conforto. É sua escolha permanecer nela, mas entenda que permanecendo nela, você não vai conseguir se aproximar do sucesso, da realização, da felicidade que você tanto almeja. Então, a grande verdade, o que nós precisamos fazer no transcorrer da nossa vida é ampliar os limites da nossa zona de conforto, para que a gente possa ampliar a área dentro da qual nós estamos mais confortáveis, nós temos mais destreza, mais mobilidade, percebe? Nós não controlamos aquilo que muda à nossa volta. Problemas, restrições, adversidades, eles vão sendo colocados no nosso caminho sem que a gente tenha controle. Agora, nós controlamos sim como é que nós nos sentimos com relação a tudo isso que muda à nossa volta. E aqui está um ponto muito importante que nós vamos tratar com mais calma daqui a pouquinho. E afinal de contas, o que você precisa para se tornar uma pessoa mais adaptável? Primeiro, focar no resultado. Identificar e reconhecer as suas emoções, isso é muitíssimo importante. Assumir o controle da sua vida e ter pensamentos empoderadores. E nós vamos tratar de cada um deles um pouco mais no detalhe agora. Focar no resultado, em que sentido? As novas regras que as mudanças vêm trazendo, tratar isso como oportunidades, não como obstáculos.
Muitos de nós ficam acreditando que essas novas regras, que esse novo cenário, essa nova circunstância só tem obstáculos. Não, tem muitas oportunidades, mas você vai conseguir explorá-las só se você tiver uma consciência aberta para esse tipo de coisa. Não remar contra a correnteza, isso é um tiro na água danado. Você decidiu sair daqui, chegar lá por um certo caminho. As mudanças vão vir, problemas, restrições, etc. Ajusta as suas estratégias. Para de sofrer remando contra a correnteza. Um outro ponto muito relevante, identificar os ganhos que virão da mudança. Muitas vezes a gente fica com o foco só no negativo e a gente deixa de ter a percepção de todos os ganhos que podem vir. E um outro ponto importante, focar no resultado e não nas dificuldades. Nessa jornada, certamente você vai passar por vários obstáculos e quebra-molas e etc. Não mantenha o seu foco no obstáculo. Foca no obstáculo, encontra uma maneira de transpor o obstáculo e volta com o seu foco lá no resultado, naquele lugar, naquele objetivo, naquele sonho que você tem para a sua vida. Essa é uma dos ingredientes para que você se torne mais adaptável. Identificar e reconhecer as suas emoções é uma peça fundamental nesse jogo, porque o medo, ele nos bloqueia. E quando a gente olha para esse futuro com esse tanto de mudança, se a gente não abrir o olho, a gente permite que o medo nos domine. Então, nós precisamos primeiro entender como é que o medo se processa dentro da gente. E identificar as razões que nos levaram para esse estado emocional de medo, percebe? Para que então a gente possa sair o mais rapidamente possível dali e continuar com firmeza, com segurança na direção dos nossos objetivos. Um outro ponto relevante nesse jogo é assumir o controle. Você é 100% responsável pelos seus resultados. Não terceirize esses resultados para ninguém, porque isso vai fazer com que você só tenha sofrimento e ansiedade na sua vida. Nesse mundo que a gente vive, com esse nível de transformação à nossa volta, não tem jeito de não errar. Todos nós vamos errar. A questão é como é que nós vamos significar esses erros. É muito importante que a gente aprenda com os nossos erros e não fique imaginando e nos mortificando, nos penalizando pelo fato de termos errado. Todo mundo erra, mas quem caminha sistematicamente adiante são aqueles que aprendem com os próprios erros e mais, aqueles que conseguem aprender com os erros dos outros, que aí ainda é melhor ainda, né? E levar uma vida com consciência. O que significa isso? Fazer as suas coisas com atenção. Sabe aquela reunião que você está fisicamente, seja online ou presencialmente na reunião, mas a sua consciência está voando? Isso significa que você está ali na reunião, mas você não está interagindo com aquele conteúdo, você não está de corpo e alma naquela reunião. Isso é muito ruim para você. É importante que todas as tarefas, todas as atividades que você se engaje na sua vida, você faça com atenção, você faça de corpo e alma. Isso vai permitir que você assuma o controle da situação e passe, então, a pilotar o seu avião. Porque a verdade é uma só, alguém está pilotando o seu avião. Se não é você, alguém está pilotando. Pode ser o seu chefe, pode ser a empresa que você trabalha, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, eu não sei. Mas essa pessoa que está pilotando o seu avião vai levar o seu avião para onde ela acha que o seu avião deve ir. E esse lugar pode não ser o lugar que você gostaria que o seu avião fosse, percebe? Então, assuma o controle da sua vida e comece a pilotar o seu avião. Os nossos pensamentos são poderosíssimos na nossa vida. Então, nós escolhemos o que vamos pensar, isso é importante, nós mandamos nos nossos pensamentos, não são eles que mandam na gente, esse é o ponto positivo. Então, veja só, a minha crença é, o nosso futuro vai sendo construído pelas escolhas que nós vamos tomando no nosso dia a dia. Aqui tem uma pegadinha, a maioria das nossas escolhas é inconsciente. Nós tomamos aquelas escolhas sem nem saber que a gente tomou. E o que acontece? Tudo aquilo que você pensa com frequência vai ficando programado no seu inconsciente. E, de certa maneira, os seus pensamentos vão delineando o seu futuro. De certa forma, aquilo que você pensa repetidamente vai, de certa forma,
dando forma ao seu futuro, dando forma à sua percepção e às possibilidades que você acha que vai ser capaz de alcançar, percebe? Portanto, para que você consiga se aproximar dos seus sonhos, se aproximar dos seus objetivos, se aproximar daquele lugar que o seu coração realmente quer que você esteja, você precisa nutrir pensamentos que vão te empoderar, para que você, então, tenha uma programação do seu inconsciente que vai auspiciosa, que vai te favorecer, para que você tome as melhores escolhas, para que, pouco a pouco, você vá materializando na sua vida o futuro que você tanto quer. E aqui um cuidado com o seu foco. O seu foco é poderosíssimo nessa construção de futuro, nessa sua percepção da sua realidade. Aonde você escolher colocar o seu foco, e veja que eu usei o termo escolher. Você escolhe aonde vai colocar o seu foco. Aonde você focar, os seus pensamentos vêm atrás. E atrás dos seus pensamentos vêm as suas emoções. Com esse trio do seu foco, os seus pensamentos e as suas emoções, isso vai formar o tripé para que você vá significando as suas experiências. O que importa não são as experiências que você tem na sua vida. O que importa é como é que você as significa. Duas pessoas podem ter rigorosamente a mesma experiência, mas diferenças em como eles vão significar aquelas experiências. Portanto, a percepção que eles vão ter dessas experiências são muito diferentes. A minha sugestão, o meu convite para você é que você coloque o seu foco em aspectos que vão te empoderar, aspectos que vão te encorajar, aspectos que vão energizar você, aspectos que vão te apoiar, aspectos que vão te fortalecer. Dessa maneira, você entra num círculo virtuoso, colocando foco aonde você controla, enxergando o copo meio cheio e sempre buscando focar em aspectos que vão te reenergizar, que vão trazer energia de volta para você. Porque essa jornada do hoje até esse futuro que você quer construir para a sua vida, certamente você vai passar por desavenças, por restrições, por obstáculos, por adversidades. Cabe a você encontrar os meios para buscar dentro de você a energia necessária para que você possa, então, caminhar com mais certeza, com mais velocidade, com mais segurança na direção desse futuro que você quer construir para a sua vida. Então, resumindo, por que a habilidade é a rainha das competências? Nós vivemos num mundo impermanente. Essa é a única certeza que nós temos, é a impermanência, ou seja, as coisas não vão continuar permanentes. Nesse sentido, para que nós possamos ter os melhores resultados, nós vamos precisar da nossa adaptabilidade, porque dentro dessa impermanência, nós vamos precisar vir nos adaptando a cada instante da nossa vida, com circunstâncias novas, com situações novas. E para que a gente possa operar em alta performance, a adaptabilidade é fundamental, para que a gente não traga sofrimento, ansiedade, estresse para a nossa vida. A adaptabilidade vai nos moldando para essas circunstâncias tão particulares que a gente vai enfrentando no nosso dia a dia. E eu espero que esse papo tenha sido interessante, eu espero ter conseguido trazer para a sua consciência conceitos de valor sobre adaptabilidade e todas as repercussões que essa habilidade pode trazer para a sua vida. Meu nome é Otávio, eu sou executivo internacional, nesse momento estou à frente de uma operação de uma multinacional alemã aqui em Diadema, que é uma cidade próxima a São Paulo. Eu sou um especialista em liderança, tenho um programa de mentoria de carreira em que eu vou apoiar os meus mentorados e mentoradas em dilemas de carreira, definição de objetivos, criação de planos de ação, pacotes de competências, crenças limitantes e aspectos positivos para que esses mentorados e mentoradas possam se aproximar dos sonhos que têm com mais segurança. Sou criador de conteúdo, conteúdos em vídeo no meu canal no YouTube, conteúdos em texto nos livros que já escrevi, nos e-books e nas revistas que sou colunista, e no meu podcast chamado LideraCast, onde eu trago praticamente todos os dias conteúdo sobre liderança, sobre carreira, sobre autoconhecimento. Estou à sua disposição nas minhas redes sociais para trocar ideias com você e enriquecer esses conteúdos, e tenha certeza
que o que eu mais quero é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço a todos, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Você é 100% responsável pelos seus resultados. Nossa, finalizamos esse segundo dia com uma palestra sensacional. Chave de ouro. Chave de ouro, é verdade. O Otávio, fantástico, fenomenal. Muito bom ter o Otávio com a gente aqui na Palestrantes. E com certeza hoje foi top, né? Muito especial. Vamos chamar o Otávio para estar com a gente aqui para um bate-papo. E, olha, aproveitem, escrevam, mandem suas perguntas para a gente poder conversar com ele. Aproveitem aqui, porque a hora desse amigo aqui não é barata. Olá. Caros, como vão vocês? Ótimo. Olá, Otávio, boa noite. Muito boa noite, minha gente. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado, Mário. Muito obrigado. Um elogio desse vindo de você, um palestrante com seu gabarito, pô, afaga minha alma. Muito obrigado mesmo. É uma honra compartilhar aqui junto com o Mauro, você e Carol e Mari Clay, poxa, e os de ontem, e os que virão amanhã, na quinta e na sexta, a gente aqui tá, eu me sinto aqui como um dos jogadores do Dream Team. Eu costumo dizer, Mário, que eu gosto de me cercar de águias, e aqui nessa conferência só tem águia. Andando com águias, a gente consegue ir lá em cima, voar lá em cima e ter uma visão, um panorama geral. Quando a gente se cerca de galinhas, aí não tem jeito de voar alto. Não, e os comentários aqui estão sensacionais, né? A única certeza LideraCast, muito bom, parabéns, Otávio, parabéns, obrigado. Excelente. Arrasou com um monte de palmas. E tem uma pergunta aqui, Iraci Coutinho. Como a pessoa vai assumir o controle e aprender com os erros quando se encontra na dor? Olha só, Iraci, de novo, nós não conseguimos escolher os problemas, adversidades, restrições e obstáculos que vão ser colocados no nosso caminho. Então, se você está em dor, alguma coisa aconteceu, você não tinha como escolher nem o que aconteceria, nem quando, nem como. A gente tem que olhar para dentro de nós, porque a única coisa que a gente controla é o que está dentro de nós. Olhar para dentro de nós e procurar enxergar naquela adversidade, naquela situação, os pontos positivos. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Em todas as situações, nenhuma situação é boa ou ruim em si. Os nossos pensamentos é que vão atribuir a essas situações uma conotação positiva ou negativa. Então, essa ressignificação me parece que é muito importante para que a gente possa, então, ter uma visão mais clara da realidade e tomar as melhores decisões para transpor o obstáculo e seguir o nosso caminho na direção dos nossos sonhos. Otávio, eu fico pensando aqui, né? Tem muitos profissionais que têm pouca adaptabilidade, né? Quais transtornos, contratempos esses profissionais enfrentarão? Pensando e a adaptabilidade nesse caso, Mauro, pega a gente na vida pessoal e profissional, né? Aqui vamos focar no profissional. Uma pessoa pouco adaptável é uma pessoa que vai acabar sofrendo demais, muito estressado, muita ansiedade. Porque como tudo vai mudando à nossa volta e nós não temos como escolher o que vai mudar, quando vai mudar, como vai mudar. E na medida em que eu sou rígido, que eu não me adapto com facilidade, eu vou transpor os obstáculos com muito mais dificuldade, se é que eu vou conseguir transpô-los, né? Isso vai trazer para a minha vida mais dificuldades, mais estresse, mais ansiedade, e os meus resultados vão ser diminuídos. Porque eu vou gastar parte da minha energia e do meu tempo reclamando da situação e não buscando uma oportunidade, uma fresta para eu poder transpor, como falou a nossa colega agora há pouco, né? Nós precisamos sempre estar olhando para as coisas de uma forma positiva.
para que a gente, então, quando a gente está com medo, quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, o nosso foco fica muito restrito. A gente vai olhar ali na cabecinha do alfinete. E pode ser que com esse foco restrito, nós não vamos ser capazes de encontrar as melhores soluções para transpor os problemas e enfrentar os obstáculos. Nós precisamos ter uma visão ampla para enxergar aquilo de uma maneira macro. E a forma é acalmando a nossa alma, foco na respiração. A respiração é a conexão entre o nosso corpo físico e a nossa alma. Quando a gente está estressado, ansioso, naturalmente a gente começa a respirar mais rápido, de forma mais ofegante, sem querer. É natural do nosso corpo. Nós precisamos, então, com consciência, sempre buscar uma maneira de respirar mais devagar e mais profundo. Isso vai acalmando a nossa alma, isso vai nos conectando com a gente mesmo e vai facilitar com que a gente encontre as soluções para os problemas. Legal. Não, pode falar, Mário. Vai lá, para o ímpar. Fala, Mourão, é você. Não, é que assim, nós falamos agora há pouco que os temas estão totalmente conectados, né? E aí, realmente, o princípio 90-10 tem totalmente a ver com essa adaptabilidade. Comenta você agora, Mário, que eu tenho uma pergunta sobre liderança para ele. Legal. Otávio, tem uma frase que eu tenho escrito nos meus livros, eu fiz um acróstico da palavra medo, né? O que é medo? MEDO, a maneira errada de operar. Então, a pessoa que age com medo, o medo paralisa, como você bem falou, e ele impede a pessoa de progredir. E eu queria pedir para você uma orientação, porque nessa pandemia, talvez muitas pessoas... e você também falou do erro, né? Você aprender com seus erros e com os erros dos outros. Dos outros é bem mais fácil, tem menos dor. E hoje a gente está compartilhando alguns aqui. Mas essa pandemia, eu acho que revelou muitos, quem sabe, erros de carreira, erros profissionais. E a pergunta a você é o seguinte: como que um profissional hoje pode se reinventar, se preparar para uma vida pós-pandemia? E eu diria assim, uma vida preparada para as futuras pandemias, porque é bem provável que elas aconteçam novamente. O que você diria? É possível. Eu vejo o seguinte, quando a gente olha para o nosso futuro, tem uma série de aspectos que nós não conseguimos controlar, não é isso? Então, se a gente coloca o nosso foco em algo que a gente não controla, é um convite para trazer sofrimento, decepção, frustração, ansiedade para a nossa vida. Eu acho que nós temos que olhar para frente, definir um norte para onde nós queremos ir. Esse é um grande ponto aqui. Porque muitas pessoas vão operando, vão levando a vida sem saber para onde querem ir. Aí dificilmente vão chegar em algum lugar. Então o primeiro ponto é, eu sei para onde quero ir. Olho para esse futuro que eu quero construir na minha vida. E vou escolher método e ação para implementar aquela realidade que eu quero. Então, colocando o meu foco em coisas que eu controlo, e aqui eu faço um parênteses, quando eu converso com os meus alunos, os meus mentorados, eles dizem, não, mas eu não controlo nada. Nós controlamos muitas coisas na nossa vida. Nós controlamos a hora que a gente acorda, nós controlamos o que a gente come, nós controlamos o nível de atividade física que a gente traz para a nossa vida, nós controlamos a atenção, a energia, o foco que nós vamos colocar nos nossos vários encontros de trabalho, né? Nós controlamos como a gente vai dormir, nós controlamos a nossa respiração. Eu posso, a cada 10 minutos, pedir para o celular me lembrar para eu respirar mais devagar e mais profundo. Então, tudo isso, colocando o foco onde a gente controla, nós vamos trazendo as rédeas da nossa vida para a nossa mão. Então, nós vamos sendo capazes de construir esse futuro que a gente quer, né? E um aspecto que eu acho relevante é, esse futuro que você quer desenhar para a sua vida, procura tornar ele o mais palpável possível dentro de você. A maior quantidade de elementos que você puder trazer sobre esse futuro, melhor. Se você sabe desenhar, faz um desenho. Se você não sabe desenhar, reflete, você pinta, faz uma maquete. Você tem que trazer aquilo, aquela emoção que você vai ter quando você chegar lá. Traz aquilo para dentro de você, para que nesse caminho entre hoje e esse futuro, você possa continuamente ir se reenergizando de dentro de você. A energia tem que vir buscar aqui dentro. E eu vejo que muitas vezes as pessoas estão procurando essa energia aqui fora.
Aqui fora não tem nada, nada que vai te ajudar. Tá tudo dentro de nós. Então, Mário, controlando a vibração, controlando a energia, as emoções, os pensamentos que nós temos, aí sim, nós vamos conseguindo materializar esse futuro que a gente quer na nossa vida. Muito legal. Muito legal. Parabéns, é o quadro dos sonhos. Né? É fazer o quadro dos sonhos para você visualizar os benefícios quando você alcançar lá. Exatamente. Eu tenho um comentário aqui da Rosana Cláudia Santos. Adaptabilidade é um nível de resiliência. Ressignificar nos coloca no nível mais avançado, o nível antifrágil. Você concorda com ela? Eu concordo. Essa questão do antifrágil é muito importante, né? A fragilidade é a gente quebrar fácil. Uma louça, um copo é frágil. Caiu no chão, quebrou. Ser antifrágil é a gente ser capaz de vir tomando lambadas da vida, vir tomando pancadas e aquele mar... Eu digo para as pessoas, a gente está à noite num caiaque, no maremoto, no meio do oceano. Você não sabe para onde ir direito, são aquelas ondas enormes, o importante é, eu tenho um norte, é para lá que eu quero ir, e eu vou enfrentar essas adversidades, porque eu escolhi viver essa vida. Essa é a minha crença. Todos nós escolhemos estar aqui. E as experiências que nós vamos passando na nossa vida, elas são colocadas ali para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Então, eu já encaro os meus problemas e as minhas adversidades como bênçãos. É um presente que a vida está me dando, são oportunidades que a vida está me dando para que eu aprenda, para que eu evolua. Quando a gente muda esse mindset e ressignifica, como falou a nossa colega aqui, tudo muda. Porque quando a gente muda, tudo muda. É como se você estivesse usando um óculos com uma lente azul. Você fica com a impressão que o mundo é azulado. Quando você tira o óculos azul, você percebe que o mundo não é azulado. Você estava com a percepção azulada pela questão da lente. Quando você muda a sua lente, quando você muda a sua maneira de enxergar a sua realidade, quando você ressignifica as suas coisas, tudo muda. E aí você consegue, com mais segurança, com mais confiança, caminhar na direção dos seus sonhos. Muito legal. Otávio, eu conheço você como especialista de liderança, então não poderia deixar de fazer essa conexão. Na liderança de equipes, como a adaptabilidade pode ajudar o líder? Eu entendo o seguinte, eu, como líder, o meu objetivo é ter a minha equipe o mais azeitada possível, para que todos nós juntos possamos operar em alta performance. Né? Então, o over-deliver, o under-promise e o over-deliver. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir que eu opere em alta performance e também a minha equipe? Primeiro, me conectando com cada pessoa da minha equipe com confiança, construindo esses relacionamentos. E eu vou conseguir fazendo isso sendo adaptável, entendendo que a percepção de cada um é diferente, e está tudo certo. Entendendo que não é a minha visão que é a mais correta, eventualmente a visão... incluir todas as pessoas da minha equipe na discussão, entender, eu sou o diretor da empresa, a minha caneta pode ser a mais pesada para algumas decisões, mas para outras eu quero escutar todo mundo, porque às vezes a melhor ideia, aquela sacada que vai realmente me trazer para alta performance, os meus resultados lá em cima, pode vir da pessoa mais humilde da equipe. Então, ser adaptável nesse sentido, de perceber que nós vamos traçar planos, nós vamos nos planejar, que isso é importante, mas em função das circunstâncias que vão mudando, eu não posso ficar apaixonado pelo meu plano, eu tenho que estar apaixonado pelo meu objetivo. E isso não é simples. Quando a gente cria o nosso plano, quando a gente cria um produto nosso, um serviço nosso, a gente meio que tem uma tendência a se apaixonar por ele. Esse é um cuidado que a gente tem, que não pode deixar acontecer. Porque o grande objetivo é que nós temos que estar apaixonado. É aquele objetivo que toda a nossa equipe, todos nós estamos perseguindo, como aquele barco viking. Cada um de nós está segurando num remo. E com a sincronicidade daquelas remadas é que vão nos levar para frente. Esse é o grande ponto, me parece, de entender essas nuances e perceber em grupos cada vez mais diversos, com clientes cada vez mais exigentes, com as necessidades mudando a cada momento e a concorrência vindo para cima, tudo isso ao mesmo tempo exige de nós uma alta adaptabilidade para que a gente não desperdice a nossa energia com coisas que não vão agregar e nos aproximar mais rapidamente dos nossos sonhos. Percebe? Parabéns, Otávio. Poderíamos aqui ficar horas e horas, porque esse tema é maravilhoso. Mas eu gostaria de deixar que você fizesse suas considerações finais, deixe seus contatos.
Perfeito. As minhas considerações finais são os seguintes, meu caro, eu quero convidar todos vocês, vamos viajar 100 e poucos anos no passado, começo do século XX. Os automóveis começaram a ser produzidos lá na América do Norte, começou na Ford. De repente, quando os primeiros automóveis começaram a ser dirigidos pelas cidades, todas as pessoas que trabalhavam no ecossistema de carroças e carruagens, eles ficaram apavorados. E tinham pessoas que projetavam carruagens, que produziam carruagens, que faziam manutenção de carruagens, pessoas que criavam os cavalos, adestravam os cavalos, limpavam o cocô de cavalo das ruas. Toda essa galera ficou apavorada. E com razão. Levou mais ou menos 20 anos para que os automóveis substituíssem os veículos por tração animal. Porém, junto com essa modernidade, as indústrias automobilísticas criaram 5 vezes mais postos de trabalho. Agora, só conseguiu tomar esses postos de trabalho aqueles que se adaptaram. Era aquela pessoa que fazia manutenção de carruagem e falou, o quê? Eu vou aprender a fazer manutenção de carro. Aqueles que não se adaptaram, que ficaram reclamando da vida, dos problemas, puxa, vieram esses automóveis, essas automobilísticas ferrar o meu negócio, esses aí não conseguiram colocar energia em se reinventar, ficaram colocando energia em reclamar. Então eu deixo aqui para vocês, nesse nosso mundo com tantas transformações, encare que elas vieram para te favorecer. Procure com carinho, com consciência, todas essas mudanças têm alguma coisa legal para te ensinar, para te valorizar e para te dar um lugar ao sol ainda maior. Se você quer bater um papo comigo, eu estou nas minhas redes sociais, Octavio Alves JR. Quer falar de liderança, quer falar de carreira? Entra no meu site, me procura no LinkedIn, no Instagram, vou estar à sua disposição. Um grande abraço para todos vocês e uma boa noite.